cartoleiras e cartoleiros, tudo bem com vocês? Cheguei com a escalação para a 20ª rodada do Cartola. Primeiro turno finalizado e agora vamos iniciar o segundo turno do Campeonato Brasileiro e, é claro, aqui do Cartola também. A última rodada eu fechei com 73,39, gostei da pontuação. E no geral, o Olé feminino conta com 1.449 pontos, um excelente desempenho. E vocês, quantos pontos fizeram na última rodada e qual é a sua pontuação geral? E acertamos mais uma vez o jogador diferente aqui no quadro De Olho Nele. A indicação na última rodada foi o Luiz Fernando, que marcou um gol no jogo entre Atlético Goianiense e Bahia e fez mais de 12 pontos. Inclusive foi um dos principais atacantes na rodada. E antes de escalar o meu time aqui para a rodada, convido você a se inscrever aqui no canal do Cartola, curtir o vídeo, compartilhar e, é claro, ativar o sininho de notificação para não perder nenhum conteúdo da temporada. De olho nele para a 20ª rodada do Cartola. A minha dica menos visada é o atacante Cano do Fluminense, que joga fora de casa diante do Red Bull Bragantino. É bem verdade que os números do Cano estão abaixo comparado ao ano passado. Ele marcou apenas um único gol em 14 jogos, porém pode ser nessa rodada em que o Cano surpreenda aqui no Cartola. Afinal, o RB Bragantino é um time que joga e deixa jogar. A média do Cano é de 2,32, um nome bem diferente para a rodada. E aí, vai escalar? O mercado do Cartola fecha um pouco mais tarde, às 6h59 da noite, um minutinho antes de dois jogos, Palmeiras e Vitória, e também do confronto entre Juventude e Criciúma. E agora sim, vamos conferir a escalação do Olé feminino para a 20ª rodada do Cartola, a primeira rodada do segundo turno. De goleiro, eu optei pelo Everton do Palmeiras, que joga em casa diante do Vitória, um dos principais confrontos aqui para o Cartola, e o Palmeiras sempre é uma possibilidade de SG. Em 19 jogos, já conquistou 9, além de 57 defesas. Começo a minha lateral com o Guilherme Arana, do Atlético Mineiro, que joga em casa diante do Corinthians. Lei do ex, para quem gosta, a média geral do Arana é de 6,47 em 8 jogos. Um gol marcado, uma assistência e 16 desarmes. É uma boa opção, lateral bem ofensivo e super participativo. E o meu outro nome, eu considero a minha aposta aqui na defesa. Eu vejo uma rodada bem parecida com os times similares e, portanto, eu resolvi arriscar um nome diferente aqui na lateral, que é o Esquivel, lateral do Atlético Paranaense. Um jogo fora de casa diante do Cuiabá. Bem verdade que o SG fora de casa sempre é mais difícil, porém eu gosto da opção do Esquivel pela ofensividade que ele tem. Em 15 jogos, 3 assistências, 5 SGs, além de 3 finalizações defendidas, 5 para fora e 29 desarmes. Fecha a minha defesa com os 2 zagueiros escalados e eu sempre penso muito na bola aérea ofensiva e o primeiro nome, é claro, do Gustavo Gomes, do Palmeiras, que enfrenta o Vitória em casa, média geral de 4,61, um gol marcado e 2 assistências em 11 jogos, e o saldo do Palmeiras, o SG, sempre é uma boa opção. Fiquei um pouco em dúvida em relação ao meu segundo zagueiro, gosto da opção do Bastos, do Botafogo, já que o Cruzeiro não conta com o João Marcelo e nem com o Zé Ivaldo na zaga, e outra opção é o Vitor Reis, do Palmeiras. Porém, optei pelo Fabrício Bruno do Flamengo para ter um defensor do Flamengo aqui no meu time. O Flamengo joga em casa diante do Atlético Goianiense, média geral de 2,59 e ele já marcou um gol na competição em 16 jogos. Boas opções de meias aqui para a rodada, porém o primeiro nome será do Arrascaeta do Flamengo, que joga em casa diante do Atlético Goianiense, um dos principais confrontos aqui para a rodada. O Arrascaeta sempre é uma ótima opção, média geral de 7,82, na última rodada fez gol e mais de 10 pontos, em 6 jogos, 2 gols marcados e 3 assistências. O meu segundo meia será o Felipe Anderson do Palmeiras, que joga em casa diante do Vitória, também um dos principais confrontos aqui na rodada. O Felipe Anderson joga de ponta, isso é um grande diferencial, custa um pouquinho mais de 9 cartoletas e tem uma média de 3,23.
Por fim, o meu último meia será o Arias, do Fluminense, que joga fora de casa diante do Red Bull Bragantino. O Fluminense vem de 2 vitórias no campeonato e o Arias deu assistência no jogo diante do Cuiabá, marcou um gol no Palmeiras na última rodada e fez mais de 17 pontos. Joga muito, super regular, super participativo e sempre produz muitos scouts. E a parte mais importante da escalação, o ataque para a rodada. E eu começo com o Pedro, atacante do Flamengo. É bem verdade que na última rodada ele fez apenas 0,50, porém um atacante de muito potencial. O Flamengo joga no Maraca e recebe o Atlético Goianiense, que é o último colocado do campeonato. O Pedro já marcou 9 gols no Brasileirão. O meu segundo atacante será o Hulk, do Atlético Mineiro, que enfrenta em casa o Corinthians, média geral de 7,36, em 13 jogos, 5 gols marcados e 3 assistências. Por fim, o meu último atacante, fiquei um pouco em dúvida entre o Estevão Canóbio, do Atlético Paranaense, porém optei pelo Luiz Henrique, do Botafogo, que está em grande fase. O Botafogo é o líder da competição e o Luiz Henrique é sempre muito regular nas pontuações. Tem uma média monante de 7,04. Nos últimos 3 jogos em casa, ele fez 15,10, 7,90 e 12,20. De técnico, Abel do Palmeiras, que é o técnico com a maior média aqui no Cartola, de 6,32. No banco de reservas, eu escalei o Rossi, goleiro do Flamengo. Na zaga, o Vitor Reis, do Palmeiras. Na lateral, o Reinaldo, do Grêmio. Meio campo com o Gerson, do Flamengo. E no ataque, o Estevão, do Palmeiras. E mais uma vez, pelo confronto e por ser o artilheiro do campeonato, o meu capitão será o Pedro, atacante do Flamengo. O meu time custou 135,88 cartoletas. No gol, o Everton, do Palmeiras. Em uma lateral, o Arana, do Atlético Mineiro. E na outra, o Esquivel, do Atlético Paranaense. Na zaga, o Gustavo Gomes, do Palmeiras. E o Fabrício Bruno, do Flamengo. Meio campo com Arias, do Fluminense. Arrascaeta, do Flamengo. E o Felipe Anderson, do Palmeiras. No ataque, Hulk, do Atlético Mineiro, Pedro, do Flamengo, com a faixa de capitão, Luiz Henrique, do Botafogo, de técnico Abel Ferreira, do Palmeiras. Lembrando que há uma escalação prévia e eu sempre compartilho com vocês o meu time final atualizado para a rodada no meu Instagram, @CamilaCicampos. Obrigada pela companhia em mais um vídeo aqui no canal do Cartola. Desejo uma ótima rodada e, é claro, mais uma mitada. Um beijo, tchau, tchau!